Tião, bom dia, você que acompanha o Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5, vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Falar de Campeonato Brasileiro, né, que está parecendo o Campeonato Paulista. Quem olha as primeiras colocações pode pensar que está vendo a tabela do Campeonato Paulista, mas é mesmo a do Brasileirão. Após a realização da quarta rodada, Palmeiras e Santos e o São Paulo estão dividindo a liderança do Brasileirão, né? O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1, o São Paulo venceu fora de casa o Fortaleza, do Rogério Ceni, né, por 1-0, e o Santos segue bem na competição, né? O Galo perdeu 100% de aproveitamento ao ser derrotado pelo Palmeiras por 2-0 em pleno Mineirão e caiu para a terceira colocação com 9 pontos. Já o Verdão chega a 10 pontos, assumindo a liderança graças ao saldo de gols 7 contra 5, né? O Palmeiras e contra 4 do Santos. O Palmeiras leva vantagem justamente sobre os rivais Santos e São Paulo, que venceram o Vasco da Gama por 3-0, o Santos, né? E o São Paulo, fora de casa, venceu o Fortaleza por 1-0. O Santos aparece na vice-liderança, enquanto que o Tricolor vem na terceira colocação. O jogo que marcou o reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo terminou com a vitória dos paulistas por 1-0 em plena Arena Castelão, lá em Fortaleza. Fortaleza, assim, estaciona nos 3 pontos, né? Está muito próximo da zona de rebaixamento. Pela manhã, em um Maracanã lotado, os reservas do Flamengo venceram a Chapecoense por 2-1. O Flamengo agora aparece na 7ª colocação do campeonato. Na Arena da Baixada, à tarde, o Bahia venceu por 1-0, também vai fazendo boa campanha, né? Já o Verdão do Oeste, a Chapecoense, estacionou nos 4 pontos, enquanto que o Bahia vai a 6 pontos. No Beira-Rio, em um jogo cheio de alternativas que ficou quente nos minutos finais, após cotovelada de Edilson e Nico Lopes, o Internacional venceu o Cruzeiro por 3-1. Edilson tem seus motivos, né? Ele foi lateral do Grêmio, né? E aí tem essa rivalidade com o Internacional. E acabou o Inter chegando aí aos 6 pontos, né? O mesmo número de pontos que o Cruzeiro. A única partida que não teve gols foi na ressacada, em Florianópolis, onde o CSA foi, né, até Florianópolis empatar com o Avaí em 0-0. E os dois continuam sem vencer. E o Leão da Ilha tem apenas 2 pontos, é o penúltimo colocado, enquanto que o Azulão figura em 17º lugar com 3 pontos. Resultado da rodada: no sábado teve o Fluminense perdendo o clássico Botafogo 1-0, o Corinthians empatou com o Grêmio em 0-0, né, na Arena Corinthians, o Goiás venceu o Ceará por 2-1, aí tivemos no domingo Flamengo e Chapecoense, o Flamengo venceu 2-1, o Internacional fez 3-1 no Cruzeiro, o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras 2-0, Santos fez 3-0 no Vasco da Gama, Vasco vai começando novamente o Campeonato Brasileiro mal. O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 1-0, Avaí e CSA 0-0 e o Atlético Paranaense ganhou do Bahia por 1-0. Com isso, a classificação tem o Palmeiras lá na ponta, 10 pontos, o Santos também tem 10 pontos, é o segundo, o terceiro, o São Paulo com 10 pontos, a diferença aí é no saldo de gols. Com 9, Atlético Mineiro em quarto, quinto Botafogo também com 9, surpreendente campanha de início do Botafogo, 9 pontos, o Atlético Paranaense tem 7 pontos, o sexto colocado, o sétimo Flamengo, 7 pontos, o oitavo Bahia, 6 pontos, o nono é o Internacional, 6 pontos, o 10º é o Goiás, 6 pontos, 11º o Cruzeiro, 6 pontos, 12º, 5 pontos o Corinthians, em 13º a Chapecoense, 4 pontos, 14º Ceará, 3 pontos, 15º Fluminense, 3 pontos, 16º Fortaleza, 3 pontos, 17º abrindo a zona do rebaixamento, CSA, 3 pontos, 18º Grêmio, 2 pontos, 19º Avaí, 2 pontos e 20º Vasco da Gama, apenas 1 ponto somado até aqui no Campeonato Brasileiro. Vai mal, vai começando muito mal o Vasco da Gama. Na segunda divisão nós tivemos também rodada que começou na terça-feira com o Botafogo de Ribeirão Preto vencendo São Bento de Sorocaba 1-0, Coritiba e Londrina empatando em 0-0, Bragantino fez 3-0 no Atlético Goianense, Vila Nova e Ponte Preta 0-0, Criciúma e América Mineiro 0-0, Sport e Figueirense 0-0, Operário Paranaense 0, Oeste 0. Cuiabá empatou em casa na Arena Pantanal com o Paraná Clube 1-1. O Brasil de Pelotas foi derrotado pelo CRB por 2-0 e hoje, encerrando a rodada em Campinas, o Guarani vai enfrentar o Vitória, né? A liderança da segunda divisão está com o Botafogo de Ribeirão Preto, 9 pontos. O Bragantino vem em segundo com 7, Cuiabá em terceiro com 7, quarto Londrina com 7.
quinto Coritiba com 5, sexto Oeste com 5, sétimo Paraná Clube 5, oitavo Operário Paranaense 4 pontos, Operário de Ponta Grossa, o nono é o Atlético Goianense 4 pontos, décimo CRB 3 pontos, 11º Vitória 3 pontos, 12º Figueirense 3 pontos, 13º Sport 3 pontos, 14º Vila Nova 2 pontos, 15º Criciúma 2 pontos, 16º Ponte Preta 2 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º América Mineiro 1 ponto, 18º Guarani 1 ponto, 19º São Bento 1 ponto e o Brasil de Pelotas é o lanterna, ainda não pontuou. Na Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, 2 representantes do Mato Grosso do Sul estão em campo. O Operário foi derrotado no sábado, né, em Campo Grande, no Estádio das Moreninhas, pelo União do Mato Grosso, 2-0. O Operário começou mal. Já o Corumbaense, que começou com vitória, ficou no empate por 1-1 com o Sinop. Chegou a sair na frente, mas acabou sofrendo o empate. O Corumbaense, que é o melhor representante aí na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na Seu Corá FM 91.5.